Vamos de pé, por gentileza, meus queridos irmãos. Vou dar para o Emanuel trazer uma saudação, vai ser rápido, tá, irmão? A hora já está avançada. Eu quero dar também as boas-vindas, seja bem-vinda, tá? Giovanni, seja bem-vinda, tá? As portas estão abertas, seja bem-vinda, volte sempre, tá? Em nome do Senhor Jesus. Nós podemos aqui, pode? Nós vamos estar trazendo a palavra do Senhor para nossos corações. Santos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Meus irmãos, Levítico capítulo 4. Segundo livro. Eu tomar como base Levítico capítulo 4 para que possamos entender a mensagem que eu irei falar para a igreja, amém? Hora da palavra. Alena, a hora da palavra. Fica de pé agora. Agora. Fica de pé. Vem cá, vem cá. Levítico capítulo 4, versículo 7. Pegamos, versículo 13. Diz assim: mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância e o erro for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e forem culpados, e quando o pecado que cometerem for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. Hebreus capítulo 10, o texto que eu irei falar para a igreja. Hebreus capítulo 10. Está escrito assim, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereceram cada ano, pode aperfeiçoar os que ele se achegam. De outra maneira teria deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se fazia comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. O versículo 11: e assim todo sacerdote para cada dia, ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podiam tirar os pecados, mas este, havendo oferecido sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Amém? Meus irmãos, quero antes de iniciar a palavra do Senhor, quero convidar o Espírito Santo de Deus para me ajudar a ministrar a palavra de Deus. Querido Espírito Santo de Deus, neste momento, amigo Espírito Santo, quero lhe pedir, meu Pai, deixe também, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Coloque as palavras nos lábios do céu que vai falar contra a igreja nesse momento, Pai. Que nessa noite possamos aprender também mais uma vez através da Tua palavra sagrada. Meu Pai, nós cremos, Pai, que o Senhor trabalha sobre aqueles, Pai, que ninguém não nada, meu Pai. Por isso eu te peço, Senhor Deus, meu Pai, eis-me aqui para fazer a Tua vontade, eis-me aqui para falar também com o Teu povo. Assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quero ser bem breve nessa minha oportunidade. Todos nós conhecemos que no Antigo Testamento, pela lei que Deus falou com Moisés escreveu as leis. No Antigo Testamento, meus irmãos, quando alguém pecasse, não é como nos dias de hoje. No Antigo Testamento, quando alguém pecasse, o sacerdote, realmente o sacerdote, poderia ir até um certo lugar para oferecer sacrifícios, para que Deus perdoasse aquele povo. A Bíblia nos conta que de ano em ano o sacerdote ia lá, oferecia, sacrificava novilhos, touros, e derramava o sangue daqueles animais, para que Deus perdoasse o pecado daquele povo. Mas vem Jesus Cristo no Antigo Testamento, o escritor aos Hebreus, nos fala que foi o apóstolo Paulo que escreveu a Escritura aos Hebreus, nos vem nos ensinar, através desse texto, que somente Jesus Cristo
Ele foi um sacrifício único. Como assim? Sacrifício único. Porque não é como no Antigo Testamento, que de ano em ano o sacerdote tinha que oferecer o sacrifício. Mas hoje, pela graça de Deus, pela vinda de Jesus Cristo, pelo derramamento do sangue na cruz do Calvário, hoje todos que estão na face da terra, eles podem pedir Jesus Cristo perdão a qualquer momento, já não é mais de ano em ano. Hoje é pela graça de Deus que nós estamos aqui. Hoje não é mais como na lei, mas pela vinda do Messias, Jesus Cristo. Hoje temos o privilégio de pedir Jesus Cristo perdão a qualquer momento. Satanás pode acusar uma pessoa, mas Deus, do seu alto, do seu trono, contempla cada um de nós que estamos na face da terra. Aleluia. Ou seja, hoje Deus não destrui a humanidade por qual motivo? Porque a direita de Deus Pai tem um lá, com as mãos furadas, ali está intercedendo por cada um que está aqui esta noite. Ele intercede pela vida de cada um que está aqui esta noite. Assim como o irmão de Ivan disse esta noite, muitas vezes nós queremos parar. Às vezes nós passamos por situações que nós não entendemos porque nós passamos aquela situação e nós estamos aqui pela misericórdia de Deus hoje. Sabe por que você está aqui hoje? É unicamente como a irmã Cláudia falou essa noite. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, Ele que nos fortalece todos os dias. Porque se não fosse o Espírito Santo de Deus, e se não fosse a mão de Deus, já teríamos parado. Porque se nós olhássemos para as situações ao qual nós vivemos nos dias atuais, já teríamos parado, já teríamos voltado para trás, assim como aquele povo de Israel, que um dia voltar para trás. De tanto sofrimento que passava no Egito, quando viu a dificuldade na frente, queria unicamente voltar para trás. Porque muitas vezes nós pensamos que voltar para trás é unicamente a melhor situação, e a melhor solução é voltar para trás. Assim como eu estava prestando atenção, o irmão disse essa noite, aquele que põe a mão no arado, ele já não é digno de entrar no céu. Ou seja, se você aceitou Jesus Cristo, se você confessou a sua fé diante de Jesus Cristo, a tua caminhada continua caminhando. Está difícil a caminhada, na hora de parar, não para, continua perseverando. Nós queremos ao céu, nós queremos chegar no céu, mas nós não queremos sofrer aqui na terra. Nós queremos chegar aos pés de Jesus Cristo, nós não queremos sofrer no nome de Cristo. Porque começamos a fazer comigo, um lugar onde não haverá tristeza, um lugar onde não haverá mais nada. Esse lugar existe sacrifício, existe sacrifício para você entrar no reino. Não de qualquer não. Eu graças a Jesus Cristo, eu pensei que ter uma vida melhor, uma vida de prosperidade. Eu pensei que está enganado. Para seguir Jesus Cristo, nós temos que sofrer na face da terra. Se o próprio Criador, se o próprio Jesus Cristo ele sofreu, ainda mais nós que somos seres humanos, como nós não vamos sofrer. Mas o que é mais interessante, que quando o apóstolo Paulo, ele falou que não aguentava mais, a Deus falou: Paulo, a minha graça te basta. Glória a porque Deus. o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque você está aqui essa noite, porque nosso Senhor tem fortalecido você. Sabe por que você está aqui nessa noite? Não parou, mas está aqui na casa do Senhor, porque Jesus Cristo te sustenta todas as vezes. Aí nós precisamos em pararmos. Eu creio, meu mas Deus. Jesus Cristo nos dá força para podermos caminhar. Você pode passar por lutas, por todas as dificuldades, mas Jesus Cristo, Ele não vai aceitar você parar. Ele vai te dar força todo momento, mas você não vai desistir. Glória a Deus. Você, Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós falamos de unicamente o sacrifício perfeito, é um sacrifício a partir daquele momento que Jesus Cristo estava na cruz do Calvário ali. Quando ele falou assim: está consumado. E houve um terremoto ali, alguns santos, a Bíblia menciona, que foram levantados. Quando eu falo está consumado, o sacrifício foi aceito. E se o sacrifício foi aceito, é porque hoje todos nós temos a oportunidade de pedir Jesus Cristo perdão. Aleluia. Comigo, que para nós, sobre a voz de Jesus Cristo, imagina um relógio. Imagina que esse relógio, ele tem um tempo, está girando. Mas esse relógio, a qualquer momento, ele vai parar e você não sabe que ele vai parar. Ou seja, nós sabemos que o culto ele começa às 7h30 e acaba 9h até mais. Nós não sabemos a que hora o Jesus Cristo vai voltar para vir buscar o pão. Ele
ensinou para nós estarmos em constante vigilância e estarmos perseverantes na oração. Mas como assim? Porque algumas vezes assim, já que Jesus vai estar demorando tanto, eu vou me afastar porque os prazeres lá que o mundo oferece. Mas naquele momento que você estiver lá fora, eu comecei a exaltar. E aí? A segunda irmã disse essa noite: Jesus Cristo, meus irmãos, somente tem uma pessoa na Bíblia que ela corrige os filhos. E Deus fala assim: filho meu, não despreze quando Deus te corrigir, porque Deus corrige todos aquele que Ele ama. Meu Deus. Meus irmãos, se Deus corrige uma pessoa, é porque Deus quer o bem daquele filho. Porque se hoje o pai ele corrige o filho, se o filho faz algo de errado, o pai corrige porque o pai ele quer ver o melhor para o seu filho. Porque Deus não quer ver ninguém andando de qualquer jeito diante dele. Mas quando a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que através do sangue derramado de Jesus Cristo, através do derramamento do sangue, temos o poder de pedir Jesus Cristo perdão. Jesus nos ensina para cada um de nós aqui, tanto para nós quanto para todos lá fora. Por mais que a pessoa esteja tão aprofundada no lamaçal do pecado, ainda há esperança para aquela pessoa. Que por mais que a pessoa esteja tão afastada, tão no ponto de se drogar lá fora, ainda há esperança para aquela pessoa. Olha um exemplo para você ver aquela mulher, João capítulo 4. Aquela mulher que é uma prostituta. Ela tinha vários maridos, mas quando ela conheceu o Messias, conheceu Jesus Cristo, ela teve a sua vida totalmente transformada, porque a graça de Deus alcançou aquela mulher. Outra pessoa que eu quero mencionar na Bíblia, o próprio Zaqueu, que era um cobrador de impostos, mas quando teve encontro com Jesus Cristo, teve a vida totalmente transformadas. O que eu entendo com isso, meus irmãos, que pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo, todos estão aqui nessa noite. Se você está aqui nessa noite aqui, é porque você está, porque Jesus que alcançou você pela misericórdia dele. Meu Deus. Eu começo a imaginar, uma vez eu comecei a pensar assim, e perguntei para Deus em pensamentos: antes do homem pecar, meus irmãos, eu creio que Deus já tinha um plano. E caso o homem pecasse, ele tinha. Jesus Cristo, ele sempre existiu. Alguns falam que não existia Jesus no Antigo Testamento, mas João capítulo 1, versículo 14 fala assim: o verbo se pescar no verbo habitou entre os homens, e vimos sua glória como unigênito do Pai. Pensa comigo, Deus não ia, quando o homem pecasse, Deus não ia colocar Jesus Cristo depois. Ele ia colocar antes, porque ele sabia. Porque Deus conhece tudo. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele conhece tudo. Se ele fez o mar, é porque o mar precisa do peixe. E assim por diante. Mas eu creio que desde o começo, Deus Filho estava junto com Deus Pai. Porque quando o homem pecasse, Deus sabia que Adão ia pecar. Mas por que permitiu? Mas por que ele não? Porque, meus irmãos, o homem, ele sabe o que é certo e também sabe o que é errado. Qualquer pessoa que está lá fora, meus irmãos, que não conhece Jesus Cristo, nunca ouviu falar de Jesus Cristo, ela sabe que se você matar uma pessoa, ela sabe que ela está errada. Isso é um tributo que Deus colocou no homem. Deus sabe, o homem sabe que o que ele faz é errado. Vamos falar assim, por exemplo, assim, ó. Quando Deus fez o homem, primeiro o homem, Adão, ele colocou a árvore no meio do jardim, não foi? Olha para você ver. Então Deus falou assim, ó: de todas as árvores que você pode comer, mas a árvore da vida que está ali, você não pode comer. Se Deus falou, é porque ele sabia que o homem poderia ter comer. Então Deus não fez o homem unicamente com a mente de certo. Ele fez também o homem com a personalidade de saber o que é certo e também o que é errado. Olha para você um outro exemplo para você entender também. Lúcifer. Como ele poderia enganar uma pessoa, enganar a terceira parte dos homens do céu? Eu creio em mim, meus irmãos. Eu creio que Lúcifer, ele também sabia o que era certo, também ele tinha um livre-arbítrio. Ou seja, eu posso estar errado, mas eu creio no que eu falo. Porque uma pessoa, meus irmãos, Deus poderia ter criado os anjos unicamente para servir a Ele, com base bíblica. Então por que os anjos se corromperam também? Porque eles sabiam também que eles se corromperam também.
Porque eles tiveram também um livre-arbítrio de ficar adorando a Deus, ou não adorando a Deus, e continuar e seguir. Por isso, meus irmãos, Jesus Cristo jamais vai obrigar a você a servir Ele. Ele faz um convite em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. É um convite. A pessoa que ouve o Evangelho de Deus, ouve a mensagem da cruz, ela sabe que para servir Jesus Cristo, unicamente ela tem que arrependimento. Arrependimento significa mudança de vida, mudança de comportamento e ter uma nova vida diante de Jesus Cristo. E por que, meus irmãos, arrependimento? Porque arrependimento mostra para Deus que você arrependeu dos seus erros, das suas falhas, e você quer um novo compromisso com Jesus Cristo. Mas através do arrependimento, é como eu falei no começo da Bíblia, porque se não fosse Jesus Cristo, hoje ninguém teria oportunidade de pedir perdão para Deus, porque Deus consegue destruir toda a humanidade. Deus não destrói a humanidade, porque hoje tem Jesus Cristo que intercede por cada um de nós. Um exemplo bíblico que nos mostra, lá em Gênesis capítulo 6, Deus ia destruir toda a humanidade, mas quando Ele viu um justo na face da terra, Ele não destruiu. Porque hoje, meus irmãos, hoje, enquanto a igreja está na terra, Jesus Cristo Ele está com nós. Mas quando a igreja era retirada da terra, pessoas que ouviram a mensagem, pessoas que ouviram o Evangelho, elas vão querer ter oportunidade de aceitar Jesus Cristo. Mas não vai adiantar mais essa pessoa querer arrepender, porque o Espírito Santo vai estar, o Espírito Santo não vai estar na terra mais. Porque hoje, meus irmãos, quem convence o homem do pecado, convence o homem do pecado, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Se você tem vontade de praticar os erros e você reconhece, você pensa assim: eu sei que ele é errado porque Deus te mostra que aquilo que você vai fazer é errado. Por isso que Deus Ele mostra para você que aquilo é errado. Meus irmãos, eu quero finalizar essa oportunidade. Queria que os irmãos vissem até a frente com a coragem, muito que orar.